Queridos amigos, queridas amigas, que Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos envolva nas suas bênçãos, que Ele mesmo, representado ora aqui nesse recinto, pela presença dos Espíritos bons que assessoram a todos nós, possa nos acompanhar nesses minutos pelos quais passaremos. A nossa é uma grata satisfação estar aqui de regresso a essa casa abençoada, cujos trabalhadores, e eu peço licença para cumprimentar a nossa Neuza, em nome de quem, porque foi ela que foi a porta-voz da casa para entrar em contato comigo, em nome de quem eu cumprimento toda a direção desta casa, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reflexionando em torno das claridades abençoadas da doutrina espírita. Para mim, é um motivo de gáudio, de júbilo, estar aqui aprendendo, crescendo um pouco mais com a mensagem imorredora da doutrina espírita, porque, por incrível que pareça, à medida que eu falo, eu escuto também. E em alguns momentos, a mensagem, que é muito mais grandiosa do que o próprio mensageiro, acaba contaminando o próprio mensageiro, que, nas suas dificuldades e superação das suas imperfeições, que são muito grandes, se embriaga dessa mensagem mortal. Por isso, eu me coloco na condição de honrado e gratificado por essa oportunidade imerecida. E por isso agradeço mais uma vez. Essa casa é uma casa parceira com a qual temos estabelecido uma relação de profundo carinho ao longo desses anos. Acredito que mais de 10 anos. Porque nós temos cerca de 17 anos de oratório espírita. Acredito que eu tenha mais ou menos esse período que passo por essa casa aqui. Talvez um pouco menos, uns 15 anos mais ou menos. Mas é uma grata satisfação estar de volta, pedindo as escusas já por antecipação, em função das nossas limitações de conhecimento, as nossas deficiências, a nossa pobreza em alguns aspectos do conhecimento e do discurso, e, naturalmente, que fazendo votos de que essas horas que se desenrolarão aqui sejam as mais agradáveis possíveis. Faremos ao máximo para tornar esse tema, que é tão fascinante, tão rico, e desde já antecipando que não será esgotado pela nossa fala, que sirva de estímulo e de incentivo para que haja novas perquirições, novos estudos, novos desdobramentos, e também nos colocaremos em determinado momento à disposição para responder às perguntas, para esclarecimento das dúvidas, no momento próprio. Nesse momento estaremos aqui colocando e introduzindo o tema geral e as suas considerações iniciais, que é a parte talvez mais densa, mais teórica, mais fundamentada, né, mais técnica, digamos assim, que é essa parte inicial, porque se eu for falar a parte mais técnica no final, todo mundo já vai estar dormindo ou influenciado pelo fenômeno do instinto de conservação graças ao horário do almoço. Então a gente fala inicialmente a parte mais técnica, cuja concentração está um pouquinho melhor, ainda sobre os efeitos do de-jejum, que é uma coisa chique para falar café da manhã, e naturalmente abriremos espaço, depois mais ou menos das 10 horas, 10h20 no máximo, abriremos espaço para eventuais dúvidas e perguntas que possam surgir, e mais tarde a nossa conclusão, que ocorrerá após o esclarecimento das perguntas que porventura hajam sido enunciadas a respeito e acerca do tema. Somente um adendo, um esclarecimento que sempre colocamos, que nas perguntas que forem feitas, que nas dúvidas que forem formuladas, seja por escrito, depois eu vou combinar com os nossos amigos, seja por escrito, seja formuladas oralmente, verbalmente, que sejam feitas de uma maneira objetiva, para que a gente possa aproveitar o máximo do tempo. Porque às vezes quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente conta toda a história da nossa vida antes de fazer a pergunta. Então a gente conta um caso pessoal que dura a encarnação toda. E aí é necessário uma nova vida para a gente responder a pergunta.
Porque quase sempre a gente não sabe fazer a pergunta, né? Então que a gente seja o máximo de objetivo possível, até para a gente poder aproveitar o tempo e até para ceder espaço para outras perguntas, para outras pessoas poderem fazer as suas perguntas, formularem as suas dúvidas. Dito isto, iremos começar. O psiquismo humano é muito complexo. Aliás, asseveram os melhores estudiosos do comportamento humano que o psiquismo humano é um desafio para as ciências psíquicas, não apenas do passado, a psicanálise, a psicologia geral, a psiquiatria, mas também as ciências psíquicas do mundo atual. Continua sendo o psiquismo humano indecifrável em alguns aspectos, uma interrogação e quase que infinito nas suas formas de manifestação, na sua imprevisibilidade, gerando às vezes dúvidas, atordoamento, surpresa dos próprios especialistas que em anos e anos se debruçam para entender o comportamento humano e ainda assim se surpreendem com o próprio comportamento humano. O ser humano parece ser o maior desafio. Talvez foi por isso que Protágoras, filósofo pré-socrático, costumava dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E baseado nele, mais tarde, um grande pensador, séculos depois, vai dizer que o maior problema do ser humano é o próprio ser humano. É o seu próprio desafio, é o seu próprio mundo interior. São suas buscas pessoais, internas, que ele não consegue solucionar e que quase sempre extravasa, gerando perturbação no meio exterior, aonde se encontra colocado. O que gerou Friedrich Nietzsche, o filósofo pessimista alemão, a dizer: aonde está o homem, aí estão as suas misérias. Não chegaremos a esse pessimismo. Mas, de alguma forma, faz algum sentido. Porque aonde vai o homem, vai com ele as suas paixões, mas também vai com ele as suas virtudes, as suas conquistas. A verdade é que o ser humano coloca para fora as suas conquistas interiores. E é por essa razão que quase sempre o mundo como está é o reflexo do nosso nível de consciência, do nosso estado de maturidade. As realidades exteriores, as construções externas, como vemos, materiais, sociais, grupais, coletivas, sociomorais, políticas, administrativas, estão como estão, porque nada mais, nada menos, traduzem o nosso nível de maturidade, as nossas conquistas interiores. Por essa razão, costumamos dizer que a expressão tão popular atualmente, crise, não é tão nova assim. Aliás, a humanidade sempre passou por crises. E crise nada mais é do que o esgotamento de um paradigma, o esgotamento de um modo de viver, quando aquele modo de viver já não satisfaz mais, mas ao mesmo tempo a criatura humana não tem ainda uma outra solução. E isso é que se configura uma crise, que é o que nós estamos vivendo atualmente no mundo, que não é apenas de natureza financeira. A crise financeira é apenas um sintoma de uma doença maior, que passa por uma crise moral, por uma crise espiritual, por uma crise profunda, traduzindo de alguma forma que a sociedade não anda bem, que esse modo de funcionar da sociedade não está funcionando, que essa forma de se organizar e de viver, a começar pelas nossas famílias, a começar de como nós estamos vivendo na intimidade, não está funcionando, está resultando no que nós estamos vendo aí, o aumento de suicídio. Suicídio até em adolescentes e em crianças, chocando os especialistas. A Organização Mundial de Saúde apresentou um relatório há 3 anos, falando sobre os problemas do suicídio, a ponto de chegar a prever que até 2025 o suicídio será a primeira causa de morte no mundo, matando mais do que o câncer, a AIDS, acidente de carro e violência por arma de fogo. E tudo isso junto, diz a Organização Mundial de Saúde, o suicídio ainda vai matar mais. Graças à depressão, graças aos transtornos emocionais, graças à falência do materialismo e da sociedade como se encontra.
Alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não vai bem, inclusive diante das tentativas de dar conta disso. As próprias ciências e os próprios estudiosos já reconhecem que as estratégias, as ferramentas e os recursos terapêuticos que dispomos, farmacológicos, psicológicos, parecem não ser suficientes. Esse modelo já está dizendo que não está dando conta, porque nós não temos conseguido evitar a catástrofe de uma maneira geral. Estamos, de alguma forma, tentando apagar o incêndio, aqueles que estão colaborando na sociedade, mas talvez com ferramentas que também já estão ultrapassadas, com recursos médicos, com recursos técnicos que não são suficientes. Porque nós vivemos uma vida muito hedonista, muito sensualista, muito consumista, muito sexista, muito erotista. Aliás, conforme diz um grande estudioso da psicanálise atual. A verdade é que nesse báratro e nesse cenário, nós ficamos a tentar entender o que é que falta para a gente entender da natureza humana, a fim de que, entendendo a natureza humana, possamos resolvê-la e, por consequência, resolver a natureza do coletivo. Por que estamos falando isso? Porque a tentativa do coletivo para o individual já foi tentada ao longo da história, de séculos, e já está demonstrado que não resultou em sucesso nenhum. Toda a tentativa de implantar uma paz, uma ordem, um bem-estar, de fora para dentro, resultou em fracasso. Foi assim, aliás, as grandes revoluções sociais, que em nome da paz se cometia violência, que em nome dos direitos humanos, que em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, para citar o lema da Revolução Francesa, que em nome do conhecimento, do iluminismo, do empirismo, da enciclopédia, que em nome de um outro paradigma se matou, se destruiu e se tentou estabelecer uma ética e uma mentalidade de fora para dentro que a sociedade não aderiu, é natural, que a sociedade não necessariamente assimilou, é natural, porque não havia a ressonância de dentro para fora. Essa ideia de tentar implantar uma melhoria do mundo, do ponto de vista da matéria para o indivíduo, do social para o sujeito, procede desde as experiências do Cristo, quando os próprios apóstolos achavam que ele seria um Messias revolucionário. E o erro de Judas foi achar que a revolução que ele estava propondo era uma revolução político-social, de se tornar um rei de Israel, de colocar o Império Romano no lugar dele, de dominar a Palestina num trono e estabelecer uma espécie de poder legislativo, executivo e judiciário baseado no Evangelho. É óbvio que Jesus sabia que pelo nível de consciência das criaturas, ainda que ele fizesse isso, não duraria uma geração. Porque o nível de consciência não conseguiria seguir as propostas que ele estabeleceria por decreto, por leis, por emenda constitucional e assim por diante. Essa colocação de fora para dentro, Jesus sabia que era impossível. Porque nós podemos mudar as leis, alterar as instituições, mudar a configuração política como está agora hoje no mundo, não apenas no Brasil, mas a criatura em si mesmo, continuando viciada, perniciosa, naturalmente que vai contaminar os melhores meios e as melhores propostas santas com as suas paixões. Por isso que, apesar de ser quase que romântico e utópico, trabalhar o indivíduo, para que o indivíduo trabalhado possa lentamente mudar a sua família, mudar a sociedade, mudar as instituições e as leis, resultante disso, vão mudando e vão operando uma transformação social, um caldo de cultura diferente, um paradigma, conforme a conceituação de paradigma do grande cientista Thomas Kuhn. A verdade é que os especialistas se perguntam o que é que falta. O que é que falta, conforme dizia Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, ele dizia, em plena década de 50 e 60, as ciências do comportamento precisam entender ainda mais profundamente a natureza humana, porque a natureza humana ainda não é compreendida totalmente. Só entendendo a natureza humana, evitaremos
as grandes guerras, ele viu as duas grandes guerras mundiais. Ele acompanhou os grandes genocídios do começo do século XX até a sua metade. Ele pôde acompanhar o Holocausto nazista, as intolerâncias de toda sorte, os conflitos bélicos, e assustado com o que ele via, inclusive o começo da Guerra Fria que ele pôde perceber, ele dizia: somente entendendo a natureza humana nós poderíamos desativar a bomba social que começa na intimidade da criatura. Os especialistas se perguntam o que é que falta para a gente entender da natureza humana a fim de a gente poder resolver os problemas que parecem se avolumar, que parecem entrar num estado de tensão ainda maior. Estamos vivendo um momento de uma tensão cada vez mais acentuada. Parece que os grandes valores morais, amorosos, sexuais, familiares, todos eles estão sendo colocados em xeque. Porque por detrás disso há também uma dimensão espiritual. Valores espirituais sendo testados, sendo avaliados. E conforme a previsão de Jesus, no capítulo 13, versículo 1 a 33, o sermão profético de Marcos, Jesus chega a anunciar no seu final do sermão profético que até os eleitos do Senhor correriam perigo nesses dias. E até eles seriam tentados. É que vale dizer que estamos todos passando por essa crise que é interior. Essa transição que não é do planeta, é do mundo interno nosso. E por consequência do planeta. O que é que a gente precisa entender do psiquismo humano? Eu me recordo que Paul McClellan, o grande cientista de Harvard, já falecido há alguns anos, há poucos anos, aliás, gastou toda a década de 70 e 80, 20 anos, para na década de 90 apresentar uma teoria a respeito do cérebro humano. Cientista materialista, ele percebeu que o cérebro humano não era apenas um cérebro, mas era um órgão, resultado de 3 órgãos que se juntaram ao longo da evolução. A teoria famosa até hoje, e até hoje um dos modelos explicativos mais consistentes na neurociência, chamada a teoria do cérebro triuno. Paul McClellan vai dizer que o cérebro, se a gente for examinar, são, na verdade, vestígio, um organismo muito complexo que se sintetizou, que se uniu, de 3 órgãos que foram se formando ao longo da evolução antropológica e sociológica da criatura. O cérebro que ele chama cérebro reptiliano, ou complexo R, que possui mais ou menos, de 200 a 100 milhões de anos atrás. Esse cérebro é responsável pelos comportamentos mais básicos, pelos impulsos mais básicos, pelos elementos mais primários, como a necessidade de alimentação, como a procriação, como o instinto de conservação da vida, como os elementos da fome, da sede, do repouso, os elementos básicos da sobrevivência da espécie, do mecanismo instintual da preservação da vida. O segundo cérebro, chamado cérebro mamífero, seria aquele cérebro, ou aquele elemento, ou aquela parte do nosso cérebro atual, que teria mais ou menos 50 milhões de anos de existência, e que estaria associado aos mamíferos superiores e aos comportamentos cujo repertório dos animais é mais bem elaborado, é mais sofisticado, é que estaria associado esse cérebro a esses comportamentos, por exemplo, do chimpanzé, do macaco rhesus, do senso social, da linguagem primária dos animais, de uma certa inteligência geográfica espacial, das primeiras manifestações rupestres, das primeiras manifestações nas cavernas, dos elementos primários dos chamados mamíferos superiores, e que estariam ali no chamado mamífero, cérebro mamífero. E o terceiro cérebro, o mais recente cérebro, que teria apenas 10 mil anos, e que estaria associado ao raciocínio intelectual, às abstrações, a capacidade de abstrair, a capacidade de metaforizar as coisas, de fazer comparações e de ter um raciocínio lógico, matemático de comparação, o chamado cérebro racional, ou mais conhecido como neocórtex, ou novo córtex, que estaria associada aí a 10 mil anos. Aliás,
10.000 anos, que é um período mais ou menos que coincide com o chamado Homo sapiens sapiens. Ou, se a gente quiser, Adão. Ou, se a gente quiser, a raça adâmica que apareceria no planeta, segundo as tradições não apenas antropológicas, mas também as tradições bíblicas, as tradições religiosas e a tradição da doutrina espírita, seja na colocação de Allan Kardec em A Gênese, seja mais tarde em A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, quando fala do exílio de Capela e dos emigrados do sistema do cocheiro que vieram à Terra, corporificando-se em um novo padrão, em um novo biótipo, que constituiriam 4 raças padrões da cultura terrestre, dando o chamado salto, entre aspas, da evolução, e impulsionando o chamado Homo sapiens sapiens, que embora tenha sapiência, está ainda longe de ter a verdadeira sabedoria. A verdade é que, a partir daí, os estudiosos da neurologia começaram a entender que esses 3 cérebros parecem ter 3 camadas ou 3 dimensões que se associam aos elementos abstratos das ciências psicológicas e psicanalíticas. Parêntese. Mais de 30 anos antes de Paul MacLellan, o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, na década de 40, na obra No Mundo Maior, em um dos primeiros capítulos, se não me falha a memória, o 2º capítulo, chamado A Casa Mental, André Luiz vai dizer que no futuro a ciência reconhecerá que o cérebro humano pode ser considerado um edifício de 3 pisos, onde há, em uma região no subterrâneo, o passado da criatura que funciona com automatismos atuais. No 2º andar, o presente da criatura com suas conquistas que ele já conseguiu reunir. E o 3º andar, que ele chama superconsciência, seriam as potencialidades ainda adormecidas, as tendências, o Deus interno de Platão, que dorme na criatura. 3 elementos, que André Luiz chama subconsciente, o eu consciente e superconsciente, ou a superconsciência. Perfeitamente antevendo a ideia de Paul MacLellan e as grandes experiências da neurologia. A verdade é que a expressão subconsciente, que estaria associada a esses elementos recalcados, reprimidos na nossa experiência de vida e que se automatizam, não apenas estão associadas ao automatismo fisiológico. Porque se a gente pensar em termos evolucionários, eu sei que está difícil, depois vai facilitar. Se a gente pensar em termos evolucionários, a gente vai perceber que o tato, o paladar, a visão, a audição, são conquistas que a gente tem automaticamente. A gente não precisa se esforçar para ouvir, a não ser que a gente tenha uma deficiência auditiva. A gente não precisa se esforçar para sentir alguma coisa para pegar, a não ser que a gente tenha algum distúrbio, alguma alteração. Ou seja, essas percepções já estão incorporadas em nós, porque o psiquismo, o princípio inteligente, o princípio espiritual, foi automatizando isso ao longo da evolução. E hoje se torna fácil. André Luiz, espírito, na obra Evolução em 2 Mundos, vai dizer, da mesma forma que houve esses automatismos físicos e que agora hoje é natural. Querem ver uma coisa? Batimento cardíaco, respiração, circulação sanguínea, movimentos peristálticos estão se dando sem que a gente nem se dê conta, porque já são conquistas automáticas. André Luiz vai dizer, chegará um dia que a gente vai conseguir automatizar conquistas morais. E essas conquistas morais automatizadas se incorporarão de tal forma que esse é o estado de anjo, os estados angélicos, os estados da intuição, que superou a razão e o sentimento para manifestações mais profundas. Aliás, a autoconsciência. Mas antes de entrar na questão da autoconsciência propriamente falando, quando nós examinamos os grandes estudos da neurologia e da psicanálise, percebemos que a expressão subconsciente era utilizada como um elemento que está embaixo, sub. Daí a gente fala subalterno. Né? As expressões sub que estão inferior. E que daria a ideia de que é algo de menos. Assim, os grandes especialistas entendiam. Daí a ideia de que, como diz um grande pesquisador francês do século XIX, ele dizia, na obra O Automatismo Psicológico, Pierre Janet, ele dizia
que da mesma forma que a gente respira ou que o coração bate, sem a contribuição da nossa consciência, há fenômenos psíquicos que também são automáticos. Como se o cérebro tivesse uma espécie de suor, transpiração ou sudorese. Ou, se quisermos, como a semelhança da urina, que é uma secreção dos rins, ou a bilis, que é uma segregação do fígado, o cérebro tem também segregações, que são manifestações psicológicas de catarse, de jogar para fora. Ele tentava destruir a mediunidade e o fenômeno mediúnico dessa forma. Mas a verdade é que ele também falava sobre os fenômenos da alma que se expressam dessa forma e que estão no subconsciente. Mais tarde, com a psicanálise de Freud, Freud não gostou da expressão subconsciente e utilizou a expressão inconsciente. Por quê? Porque Freud achava que a expressão subconsciente dava a ideia de que era de menos. E na teoria psicanalítica ele defendia que o inconsciente, na verdade, em vez de ser de menos, é a parte maior da criatura. Ele chega a dizer que o inconsciente representa cerca de 90 a 95% do psiquismo humano é inconsciente. Ou seja, a gente não se dá conta. E só 5%. Ele faz a figura do iceberg submerso, onde a parte que está fora é a consciência. E a parte que está dentro é todo o inconsciente profundo. Mais tarde ele vai usar a metáfora da maçã e da casca. A casca é a consciência e a polpa, o inconsciente. Mais tarde, Carl Gustav Jung vai dizer que uma casca de nós atirada no Oceano Pacífico é a consciência e todo o oceano é o inconsciente profundo. Tal a predominância do nosso mundo interior, do nosso mundo passado, dos nossos atavismos do passado, do porão da nossa experiência psíquica que predomina em nós e que a gente ainda não conseguiu acessar. Freud chegava a dizer de maneira pessimista que a tentativa é acessar ao máximo, mas que é impossível, que a criatura humana sempre vai ficar vítima do inconsciente e lidando com as pressões do inconsciente e as regras sociais, porque ele viu o inconsciente apenas como um depósito de instintos e de desejos reprimidos. Mais tarde, Carl Gustav Jung vai discordar dessa teoria, dizendo que o inconsciente tem desejos reprimidos, sim, mas tem também uma série de elementos que o indivíduo tem que acessar porque são desconhecidos, e alguns que estão no inconsciente são positivos e que são necessários serem explorados. Até aquele momento, consciência era uma coisa quase que desconsiderada. O behaviorismo de Skinner e de Watson chegava a dizer que ter consciência é apenas ter noção do que está acontecendo no mundo objetivo, através da ideia ambientalista e comportamentalista norte-americana. Eles apregoavam que o indivíduo que tinha consciência é o indivíduo que tinha conhecimento das questões que estão ao seu redor no meio ambiente. Seja conhecimento dos estímulos, dos reforços, das manifestações ambientais, seja conhecimento intelectual das coisas. Carl Gustav Jung, novamente, quando ele elaborou a sua teoria da psicologia analítica, depois de separar de Freud e de divorciar do pensamento freudiano tradicional, começou a elaborar. E no momento auge, quando já era um homem experiente, homem de mais de 50 anos, quando já havia vivenciado as grandes experiências suas pessoais, já havia adquirido consciência, em minha forma de entender. Porque Jung passou por uma vida de alto e baixo, em alguns momentos muito turbulentas, era um grande homem, tinha um conhecimento enciclopédico. Quando eu leio os textos de Jung, porque ler texto de Freud é uma maravilha, porque ele escreve muito bem, Freud escreve muito bem, né, com uma elegância. Mas Jung tinha um conhecimento tão enciclopédico que é mais difícil ler os textos dele, porque ele vai colocando as coisas, como diz um professor meu, Jung vai colocando as coisas achando que você tem a mesma inteligência que ele, para acompanhar. Então ele cita coisa em alemão, em latim, uma coisa que ele viu lá na Índia quando ele viajou, uma coisa de mandala que ele conheceu, uma coisa de ópera e de música erudita, e você fica assim, meu Deus, para onde eu vou? Então, ele tinha um conhecimento enciclopédico, era um grande humanista, e mais tarde, na obra da sua autobiografia, escrita por Aniela Jafé, ele vai dizer: a minha vida foi o inconsciente que se realizou e que se manifestou na consciência. Posso dizer que hoje a minha vida é uma expressão da realização do meu próprio inconsciente. Mas ele passou por momentos de alto e baixo, de conflitos, de inquietações, de desafios e até de deslizes. A sua esposa, Emma Jung, que era uma mulher notável e
de uma família de grande riqueza material, de grande propriedade, proporcionava a ele uma certa comodidade financeira que fazia ele ficar fazendo experimentações na área psíquica e psiquiátrica, que na época não dava dinheiro. Se os psicólogos e os psiquiatras hoje reclamam de não ganhar dinheiro, imagina, eu falo isso para os meus colegas, porque na época era só experimentação, a psiquiatria era uma psiquiatria de enclausurar as pessoas no manicômio, na casa dos horrores, nos hospícios, e não havia essa ideia de pensar as coisas de uma forma abstrata, inconsciente, era uma coisa assim quase mística na época, e ele foi um dos pioneiros, né? Então as experiências que ele fez, hoje estaria milionário, se tivesse no mundo hoje, estaria milionário só de direitos autorais, né? Dos livros dele. Então, ele teve a possibilidade de trabalhar muito, mas é claro que na experiência da própria autoanálise que ele fazia dele mesmo, no contato com pacientes, e na experiência com sujeitos, ele vivenciou momentos de muita turbulência e grandes desafios. Muita gente não sabe. Jung derrapou em alguns momentos até em conflito de libido, em conflitos de experiências sexuais, algumas desajustadas, para ser bondoso com ele. Né? Porque se envolvendo com uma das suas pacientes, que ele tirou da loucura, a senhora Sabina Spielrecht, que mais tarde vai se tornar uma grande psicanalista. Há um filme dois filmes sobre ela e um livro sobre essa experiência, que mais tarde se tornou célebre. Jung, mais tarde, segundo alguns dos seus biógrafos, vai derrapar em outras experiências. A própria Aniela Jaffe, segundo um dos autores, teria sido colaboradora dele, não apenas na psicanálise, mas colaboradora dele também de libido. Ele também deve ter deslizado com Marie von Franz, que foi uma das notáveis psicanalistas, talvez a maior discípula dele. Mas, diz Divaldo Franco em uma das suas palestras, que ele não foi censurado tanto assim quando chegou no mundo espiritual por esse tipo de comportamento, que no século XIX, naquela época, era muito mais tolerável e numa sociedade muito mais patriarcal, era até em alguns momentos algo convencional. Né? Porque é uma sociedade machista, né? Só para você ter uma ideia, na cultura do século XIX, a esposa, quando estava no fluxo catamênico, no período da menstruação, deveria ser poupada e se acreditava que o homem não conseguia suportar passar por essa fase sem uma outra companheira. Victor Hugo, o célebre autor e pai do romantismo e célebre da literatura romântica, chegou a colocar uma amante dentro de casa junto com a própria esposa. Mais tarde, ao se tornar espírita, ele se libertou da sensualidade e se tornou um homem de bem, dedicado ao bem. Então, diz Divaldo Franco que ele chegou na espiritualidade e não foi tão censurado por isso, mas entrou em uma espécie de crise de consciência por ter detectado a espiritualidade, a reencarnação, e não ter dito isso claramente em público no cenário científico por preconceito acadêmico. Olha que coisa. Então nós temos essa noção de valores. Mas Jung, na década de 50 e 60, no final da sua existência, porque ele vai desencarnar, se não me falha a memória, em 1960, 1961, logo depois que ele dá uma entrevista na BBC de Londres, no programa Face to Face, Face a Face, com Jung, um dos programas mais famosos no mundo na época, ele vai elaborar a sua tese da consciência. Gênio que era, ele escreve um livro chamado Resposta a Jó, que é um dos livros, obras-prima, eu considero obra-prima. Ele diz que não escreveu o livro, que ele foi tomado por uma coisa. Ele chegou a dizer que se existe espírito, esse negócio de espírito, alguma coisa como espírito pegou ele pela nuca, pelo gogó, e colocou ele para escrever durante 3 dias e 3 noites sem parar. Após o quê? A febre que ele tinha parou e o problema hepático desapareceu. E a paz voltou a reinar em sua casa. Resposta a Jó é uma releitura da Bíblia, indicações do Evangelho de Jesus e uma série de caminhos terapêuticos para a pessoa se libertar dos conflitos, fazendo uma espécie de revisão bíblica do ponto de vista psicológico. Resposta a Jó é uma obra muito profunda, eu não vou conseguir aqui traduzir totalmente, porque é uma obra muito complexa, mas uma das questões que eu gostaria de mencionar aqui, dessa tese da consciência, que começa em Resposta a Jó, é o seguinte: consciência não é conhecimento, dizia ele. Porque conhecimento é ter noção, mas consciência é saber sintonizar com esse conhecimento numa aplicabilidade no cotidiano. E ele chega a examinar os tipos psicológicos das bestas nazistas, as feras do Terceiro Reich, da Alemanha nazista, Eichmann, Goebbels, Himmler, Irma Grise e outros. E ao examinar esses biótipos, ele percebia que eram intelectuais, que eram pessoas com grande cultura. Hitler chegava a vomitar se alguém fosse morto na sua frente, porque era muito sensível. Eichmann era um excelente pai de família.
marido fiel, esposo dedicado, chegava em casa, beijava sua esposa, brincava com os filhos, presente no lar, mas quando entrava no campo de concentração se tornava um monstro. E Jung examinou durante anos esse biótipo e vai dizer que conhecimento não é consciência. Até porque um médico que conhece bem o sistema pulmonar e respiratório dos seus pacientes, e muitos deles, não obstante, permanecem fumando, sabendo do mal-estar e do malefício que causa a nicotina, o tabaco e as substâncias químicas no pulmão. Mais de 70 substâncias que o cigarro tem. A gente pega hoje uma carteira de cigarro, tem, às vezes, eu já vi, né? Eu até me assustei certa vez. Uma carteira de cigarro tem lá, às vezes, uma pessoa cancerosa já morrendo, uma foto. Isso mata. Mas isso não é suficiente, porque isso é conhecimento, mas não é consciência. O indivíduo sabe do malefício de determinadas atitudes, por exemplo, o excesso de álcool no aparelho gastrointestinal, e, no entanto, continua com altas doses de álcool, com excesso de álcool, com uma postura equivocada. Então, conhecimento não é necessariamente consciência. Jung, em resposta a Jó, vai utilizar da metáfora do livro de Jó, que é, aliás, um livro encantador. Eu conheço autores, alguns inclusive conhecidos no Brasil, como é o caso de Luiz Felipe Pondé, por exemplo, filósofo ateu declarado, Leandro Carnal, historiador muito conhecido e viralizado na internet, que, embora sejam não religiosos, são criaturas que se fascinam com o livro de Jó. Que, aliás, a maioria dos estudiosos acredita que Jó não foi uma pessoa que existiu. Né? É um símbolo ali, é um mito. Né? É uma história muito bem contada, uma inspiração. E Jung pega esse livro, que ele já havia percebido que esse livro é um livro revolucionário do Antigo Testamento, e começa a tentar examinar o que é que está por detrás desse livro. Porque fala de um homem, aspas, muitas aspas, temente a Deus, né, dedicado fiel a Deus, e Deus permite que a figura simbólica do diabo, de Satanás, comece a tentá-lo. E ele perde esposa, perde filho, fica na miséria, etc. E testando a sua fé. Tem um momento que ele vacila, começa a desejar morrer. Né? E o livro de Jó tem uma pergunta que passa despercebida. Quando a gente lê na Bíblia, a gente fica, às vezes, atento a algumas coisas assim, né? As figuras simbólicas, Satanás, Deus, essa coisa, mas não percebe a profundidade do livro de Jó, que Jung percebeu. Sabe o que é que o livro de Jó desafia a gente? A grande pergunta do livro de Jó é o seguinte: se Deus é bom, por que as pessoas boas na Terra sofrem? Não, eu sei que você é espírita e acredita na reencarnação. Esqueça isso agora, por enquanto. Porque ainda que você acredite na encarnação, pense que Deus é infinitamente bom, é a bondade infinita. E por que criaturas sofrem? Por que pessoas passam por dificuldades? Se Deus é todo poderoso, ele poderia fazer de outra forma. Poderia. Por que ele não faz, eu não sei. Deve haver alguma razão que me escapa. Porque ele é todo sabedoria. Do contrário, não seria Deus. Olha que solilóquio filosófico a gente entra, a gente não sai disso. Porque a gente esbarra nas características de Deus. Ele deve saber algo que eu não sei. Porque a sua inteligência é uma inteligência causal. E a minha inteligência é efeito dessa inteligência. Causa primeira de todas as coisas. Então, a gente vai... E o livro de Jó pergunta isso. É essa a questão de todo o livro de Jó. Jung percebeu isso e percebeu mais uma coisa. Percebeu que a criatura humana lida com polaridades psíquicas. Nós, em nossa mentalidade aqui, lidamos sempre com dicotomias. Já falamos isso aqui em outra oportunidade nessa casa. Eu interajo com a realidade sempre vendo dicotomias. Quer ver uma coisa? Certo e errado. Bem e mal. A gente só consegue entender uma coisa porque compreendemos o oposto. A gente só entende o que é saúde porque sabe o que é enfermidade. E vice-versa. Masculino e feminino, direita e esquerda, luz e escuridão. A gente interage no mundo com dicotomias, com polaridades. Ele vai dizer a estrutura psíquica é bipolar. Peraí, não confunda com transtorno bipolar, que é outra coisa, é um transtorno do humor. O psiquismo humano é bipolar. Por quê? Porque tem consciente e tem inconsciente. Então, essa troca existe o tempo todo. Diz ainda Carl Gustav Jung. Então, há polaridades psíquicas. E o que é que ele percebeu? Ele percebeu que, às vezes, nós temos na consciência, ou seja, na vida do ego, na vida social, a vida do ego é a vida material, né? Há a vida psíquica, que é a vida interior, que é a vida do inconsciente, e há a vida do ego, que é a vida material, a vida concreta, social. Ele vai dizer que a vida do ego, da persona, a vida da interação material, às vezes a gente acaba priorizando um elemento, mas quando esse elemento é excessivo, eu estou confessando que eu tenho uma outra coisa que está reprimida,
que é que eu quero dizer isso? Eu vou ilustrar. Se eu sou muito agressivo, se eu sou muito violento, como todo bandido agressivo que agride você, que entra em nossa casa e nos violenta, no fundo, eu estou confessando que eu sou medroso. Porque toda pessoa agressiva é uma pessoa medrosa. Eu conheço uma pessoa que é um lutador de jiu-jitsu, que é uma pessoa conhecedor de artes marciais, que é um brigão. Qualquer coisa é alguém que fecha e ele sai, ele dá murro no carro do outro. É uma pessoa que pavio... Aliás, não tem nem pavio ele. Só que ele tem um instrutor que é 2 vezes maior que ele e 2 vezes mais forte que ele, que é o seu professor de jiu-jitsu, que é uma das referências aqui na Bahia sobre isso. E certa vez eu vi uma conversa com os dois, porque ele só se mete em convulsão. Outro dia deu um murro na cara de um policial. Então, ele não teme as consequências, porque uma hora dessa ele vai ser assassinado. Uma hora dessa ele vai ser vítima de uma tragédia. E o professor dele, certa vez, eu estava ouvindo os dois conversarem, e o professor disse assim, fulano, você vê minha conduta, eu saio com você às vezes no bar, às vezes um indivíduo me provoca e tudo, eu fico tranquilo. Eu não reajo. Você acha que eu não reajo por quê? Porque eu tenho segurança de mim mesmo. Para que eu vou entrar numa briga? Sabe por que você vive assim, reagindo e batendo nos outros e agredindo? Porque no fundo você é medroso, você tem medo. Porque quem tem segurança de si não precisa ficar reagindo e agredindo, a não ser numa situação de emergência por uma situação de defesa. E ele parou e percebeu, disse, é verdade, porque você é muito mais forte que eu, luta muito melhor que eu, e eu vejo às vezes alguém fechando você, xingando você no trânsito e você tranquilo. Eu disse, pois é, porque eu não tenho medo. Então veja que coisa, que sutileza, que coisa interessante. Quer ver outra coisa na área religiosa? Puritanismo. Sabe aquela pessoa que é super moralista, que está o tempo todo condenando os outros? Quase sempre esse excesso de puritanismo está escondendo o lado depravado que está no inconsciente. Então eu projeto para fora o outro lado. Porque, na verdade, eu não consigo solucionar meu conflito, eu quero reprimir os outros. Na dificuldade que eu tenho de reprimir a mim mesmo. Então, isso é muito interessante. Quer ver outra coisa? Euforia. Eu não estou falando da alegria tranquila. Mas quando a pessoa é muito eufórica, em todo que é lugar faz muito barulho, desespera as pessoas, só falta desencarnar o outro de infarto, de tanto gritar, etc., está escondendo uma depressão. Porque a euforia é o outro lado da moeda da depressão. Quando você vê uma pessoa muito eufórica, pode perceber que ela não está em júbilo interior, a alegria sincera. Porque a alegria sincera é essa integração, ninguém precisa se identificar aí, né? Mas o júbilo, a alegria sincera, essa identificação, a pessoa ser animada, nada demais. Mas ela é animada e ao mesmo tempo é tranquila. E ela passa por momentos onde não há essa oscilação tão díspare. Ela passa por momentos onde ela fica alegre e na alegria ela se sente bem, ela exprime essa alegria e passa por um momento de tristeza. Porque a tristeza é sintoma de saúde. Eu nunca fico triste. Está esquizofrênico. Porque, olha, se você, por exemplo, sua mãe morreu, você foi pro enterro e saiu, e está pulando como se fosse o carnaval, tenha medo. Não é uma reação saudável. A reação saudável é você sofrer o luto. Você pode acreditar na imortalidade, pode saber que a mãe continua vivendo, que desencarnou, que está bem amparada, pode saber tudo isso, mas é a falta da pessoa, da presença física da pessoa. É natural, é o nosso lado humano. E é natural processar esse luto. Então, são reações, portanto, perfeitamente naturais. Porque às vezes até no meio religioso, no meio espírita também, né, a gente reprime até a nossa dor, o nosso sofrimento. Consolação, eu vi um filme recentemente falando sobre isso. Que um personagem olhava para o outro e dizia assim, o conforto que eu estou dando para você na morte do seu filho, a pessoa perdeu um filho pequeno, a morte do seu filho, o conforto que eu estou dando para você não é para a dor desaparecer. Porque qualquer consolo não é para a dor desaparecer por completo, porque não vai desaparecer. O conforto e o consolo que eu estou dando para você é para a dor fazer sentido. Para a sua dor ter algum sentido. E a partir daí você conseguir dar sentido a ela e conseguir administrar, levar adiante. A morte de um ser querido nos marca profundamente. Nunca mais somos os mesmos. Porque algo demais parece morrer e ir com a pessoa. Somente um grande processo de desenvolvimento, de fazer o bem ao outro, vai amenizando a dor da saudade. Mas é perfeitamente natural.
Então, a consciência, vai dizer Jung em determinado momento, é esse momento mais importante do desenvolvimento antropológico. E ele vai dizer que em Jó há várias metáforas. Quer ver uma coisa? Jó, de um lado, olha a polaridade. Deus é uma polaridade e o diabo é outra. Ele vai dizer que isso é simbólico. Jó é o ego. O diabo é o inconsciente. É a sombra. É o elemento que está ignorado, que é diabólico. Porque tudo aquilo que é ignorado é diabólico. O que eu não sei é a sujeira debaixo do tapete. Aquela sujeira é diabólica. É melhor saber. Porque quando eu sei, já não é mais sombrio. Já coloquei luz. Então, o diabo é o inconsciente. Jó é o ego. E Deus é o superconsciente, é a consciência, é o espírito imortal, é aquilo que Jung chamava de self. Então veja, e ele faz uma série de leituras. Sabe o que ele vai concluir? Que os processos religiosos lidam com isso o tempo todo. Por isso os processos religiosos falam do bem e do mal, que não são elementos exteriores. São elementos que acontecem na intimidade da criatura. Ele chega a dizer uma coisa que os teólogos entenderam mal e ficaram horrorizados e até perseguiram ele. Ele vai dizer que a sombra de Deus, ou o inconsciente de Deus, é o mal. Para a teologia, aquilo era um absurdo, porque como é que a gente pode pressupor que Deus tem algo que é inconsciente, já que Deus é a consciência cósmica? Mas é claro que Jung falava isso de maneira simbólica, não de maneira religiosa teológica. O que é que ele estava dizendo? Que o mal é uma outra polaridade da própria divindade, que não é necessariamente o mal. É aquilo que a gente vê como mal. Mas é o remédio que você toma, que é amargo, mas que vai lhe dar saúde. É você pegar seu filho e acordar seu filho de 3 anos, que ele sai chutando o cachorro, que sai xingando você, que sai de cabeça quente porque não quer ir para a escola às 6 horas da manhã. E você sabe que é para o bem dele, mas ele vê aquilo como mal. Se você vai dizer, coitadinho, deixa aí, ele nunca mais vai para a escola, deixa ele dormir até meio-dia. Isso vai ser o bem para ele? Então, é esse processo. Jung vai dizer que a consciência é o momento mais importante do desenvolvimento sociológico, antropológico, psicológico da criatura. E vai chamar esse momento de individuação. Palavra que ele pegou de Platão e das velhas teorias filosóficas ancestrais. Individuação é o processo de indivíduo reunir as suas características psicológicas e acessar o inconsciente, tomando conhecimento dos conteúdos inconscientes. Se integrando em um ser que é singular no coletivo. Não é individualismo, viu? Individualismo é quando o indivíduo se afasta do coletivo e se torna indiferente e egoísta. Né? Até porque esse indivíduo não é um indivíduo individuado. O individuado, a individuação, é quando ele se descobre, acessa o seu inconsciente e consegue preservar sua singularidade no coletivo. Se torna alguém, vou usar uma expressão que Joana de Ângeles adora, um homem integral. Homem integral é isso, porque tem acesso ao consciente e ao inconsciente. Esse indivíduo alcançou a autoconsciência, que é o nosso tema. A autoconsciência é essa que passa por períodos, por episódios, por experiências. Os especialistas no eletroencefalograma dizem que há 4 estados básicos de consciência. Na verdade, há um 5º, que é o estado gama, mas que é recente, em que ainda está sendo muito investigado e motivo de muita polêmica. Nos restringiremos a 4 níveis, 4 estados de consciência. O beta, que é 14 ciclos, em média 14 ciclos a 40 ciclos por segundo, que é nas ondas cerebrais, né, que mostra eletroencefalograma, que é o estado que todos nós estamos aqui, eu acho, com algumas exceções, se alguém estiver dormindo. Mas a maioria está nesse estado beta, que é o estado atento, o estado de vigília, o estado consciente para a realidade objetiva. É esse estado da ansiedade, da atenção, da tensão. É o estado da fofoca, é o estado da rede social. É o estado da vida material, da vida do ego. O segundo estado, que é o estado alfa, é o estado de 7 a 14 ciclos por segundo e que é um estado de relaxamento. Quando você faz uma prece, quando você faz uma meditação, quando você acabou de acordar, você está nesse estado alfa. O terceiro estado, o estado teta, que é em torno de 7 ciclos por segundo, é o estado de uma meditação profunda,
de um transe mediúnico que exige uma grande concentração para um transe autêntico mediúnico, né? Principalmente de um benfeitor espiritual, né? Que é esse estado. E é um estado já, inclusive, de sono. Quando você vai adormecendo, você já vai entrando no estado teta. O estado delta é o último estado, que é de 1 a 3 ciclos por segundo, que é o estado em ondas cerebrais muito lentas, que é o estado de sono profundo, sono REM, movimento rápido dos olhos, e é o estado dos grandes êxtases, o êxtase místico de uma Teresa de Ávila, de um São Francisco de Assis, de um São João da Cruz, que é esse estado mais profundo de consciência e que tem a ver com desenvolvimento da personalidade, que tem a ver com experiências psíquicas, que a gente sai de uma experiência para outra, que a gente vai exercitando os estados beta, estado delta, estado teta, estado delta, que é esses estados diferentes que a gente exercita um em detrimento de outro. Claro que a gente tem que ter o estado também beta em determinados momentos na vida de trabalho. Tem gente que fica na vida de trabalho assim, aéreo. Quer dizer, está no estado alfa quando deveria estar no estado beta. Então, direcionar, mas é necessário desenvolver também os estados, principalmente os estados teta, que é do relaxamento profundo, e, se possível, conseguimos o estado delta, que é o último estágio. Então, são exercícios, são experiências que dizem respeito a esse processo de autoconsciência. A psicologia transpessoal dizem que, além dos estados, existem níveis de maturidade de consciência, que são aqueles estados níveis conhecidos que a gente conhece. Nível de consciência de sono, Joana de Anjos tem obras, e Viana de Carvalho também sobre isso. Nível de consciência de sono, nível de consciência que a psicologia transpessoal chama consciência de si mesmo, consciência de transcendência do ego e consciência cósmica. Consciência de sono, o indivíduo está instintivo ainda, está ainda no processo automático, está na vida que não tem nem ego direito, está ainda na vida sensorial, é o criminoso serial, é o indivíduo impulsivo, é a criança, a bebê recém-nascida, é aquele estado de consciência de sono ainda, é o estado do homem das cavernas, do homem primitivo, do homem selvagem. O segundo estado, embora Joana de Anjos faça um parênteses, ela diz que no sono tem dois tipos dentro do sono, consciência de sono com sonhos e consciência de sono sem sonhos. O sem sonhos é aquele indivíduo que já está despertando, né? Mas não iremos aprofundar muito esse estado de consciência. O estado de consciência de si mesmo é quando a pessoa já se percebe, já se dá conta de si. É aquela fase da criança que ela já não está mais só chorando, só no automatismo das necessidades fisiológicas, mas ela já se percebe que ela, se pedir alguma coisa, a mãe dá. Ainda está nas fases dos instintos, mas já percebe que há uma relação de causa e efeito. Que ela pode gritar, que ela pode chorar, que ela pode ir bater, se ela está andando, ela já bate na geladeira, para alguém dar água para ela, para alguém dar comida a ela. Então é esse estado que é já de um certo ego, e percebe que esse ego pode ser utilizado para a satisfação dos instintos mais básicos, mais primitivos. A criatura humana também passa por esse estágio de si mesmo, né? É aquela pessoa que torce para o time de futebol, mas ele dá pedrada na torcida do outro. Ele joga bomba na torcida ali, porque o seu time é o melhor de todos. Então, é mais ou menos isso. Já no estado de transcendência do ego, ele torce para o time de futebol, mas dá o direito dos outros também torcerem para os seus times. Ele é religioso, mas percebe que as outras religiões também conduzem a Deus. Quando ele está no estado de si mesmo, só a sua religião é que salva. O resto todo vai para o inferno. É religioso, mas ainda está no estado de consciência de si. De transcendência do ego. Então a pessoa já começa a olhar para o lado. Percebe que é importante, mas o outro também é. E o estado de consciência cósmica é quando ela se entrega a um ideal maior, a ponto de fazer com que Chico Xavier dissesse que já não sabia se era ele quem agia ou Emmanuel é que falava por sua boca. Se era ele que escrevia ou se eram os espíritos amigos que escreviam por ele. Porque ele já não sabia discernir a esfera espiritual que interagia com ele da sua realidade psíquica. Já estava em perfeita integração. Então, nós temos essa realidade da autoconsciência. Lao Tse, o famoso pensador oriental, tem uma frase, uma colocação na tradição dele que ele diz o seguinte, ele diz que sonhou, é até engraçado, ele sonhou que era uma borboleta, teve um sonho que ele era uma borboleta que voava. E ao acordar, olha que coisa, ao acordar, ele comentou, e ficou registrado isso, que ele havia sonhado que era uma borboleta, mas ao acordar ele não sabia se era um homem que havia sonhado que era uma borboleta, ou se era uma borboleta que estava sonhando que era homem.
Quer dizer, é esse discernimento de saber o que se é e quem se é. O que se é algo mais geral. E que, às vezes, algumas propostas podem nos orientar. O Espiritismo nos ajuda a gente entender o que é que nós somos, espíritos imortais. Agora, quem somos é o trabalho pessoal de cada um. Então, é essa a diferença que a gente precisa fazer. Porque senão a gente vai ficar achando que o médium espírita ou o guia espiritual vai dizer quem nós somos. Ah, o médium tem que dizer quem sou eu. Ele não sabe nem quem ele é. Imagina quem você é. Então, isso aqui foi para acordar, né? Foi de propósito. Porque o tema é muito árido, né? Então, é uma coisa assim, tá tudo programado. Então, a pessoa não sabe nem quem se é, vai saber quem você é. Esse é um trabalho pessoal intransferível, que cada um deve fazer em torno de si mesmo. A verdade é que esse processo de autoconsciência passa por experiências que até alguns pesquisadores utilizaram em alguns momentos algumas ferramentas que hoje a gente considera que são desnecessárias. Desde o chá alucinógeno, que causa às vezes prejuízo à saúde, até o LSD, que foi utilizado por um grande pesquisador psiquiatra, um dos pais da psicologia transpessoal, Stanislav Grof, que utilizou o ácido lisérgico na época permitido, o LSD número 20 e número 25, para gerar transes profundos e alteração de consciência e liberar o material que estava inconsciente da criatura para ele entender. E através disso ele lançou a obra Além do Cérebro, dizendo que há dimensões que estão além do cérebro, há consciência. Né? Passando por Aldous Huxley, que também utilizou LSD na época do movimento de contracultura, da década de 60 e 70, né? Naquele período hippie, né? Ele lançou uma obra chamada As Portas da Percepção, onde ele utiliza LSD e coloca. E é interessante que Huxley vai dizer que quando ele usou o LSD, ele percebeu que o som tinha cor e as cores tinham som. Interessante ele falar isso porque André Luiz fala isso nas obras no mundo espiritual. Né? A pessoa faz uma prece e a sua prece tem cores e tem melodia. Né? A pessoa chega para fazer uma ação do bem e a ação do bem tem uma espécie de perfume, cheiro. Cheira melhor do que perfume francês de grife que a gente conhece aí. O perdão tem uma impregnação que causa bem-estar no mundo espiritual. Agora imagina o cheiro do ódio. Né? Nem limpurbe. Naturalmente, essas experiências que vão nos dizer da natureza da consciência. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos e na obra da codificação, conseguiu um feito extraordinário. Porque antes de Jung, antes de Freud, antes de toda a teoria que a gente citou, Allan Kardec conseguiu demonstrar a imortalidade da alma, mas mais do que isso. Porque o trabalho de Kardec não foi apenas o de Sócrates, que também demonstrou a imortalidade da alma. O trabalho de Kardec não foi apenas confabular com os espíritos, como fizeram os grandes místicos do passado. Allan Kardec fez uma coleção de informações que ele colheu do mundo espiritual, estabelecendo um consenso da teoria que o mundo espiritual estabelecia, que ele chamou doutrina dos espíritos, para dizer que não era dele, mas dos espíritos. Ele chega a dizer, honestamente, em um dos colocações, se não me engano, a introdução de O Livro dos Espíritos, que algumas colocações que ele apresentava estavam em discordância daquilo que ele pensava. Mas que ele colocava porque era dos espíritos e não na cabeça de um homem. A honestidade intelectual. Mas, mais do que isso, Allan Kardec consegue apresentar não apenas a imortalidade da alma, a vida espiritual, a vida no mundo espiritual, a continuidade da vida, mas, o que é mais importante, uma integração entre o mundo do chamado da matéria e o mundo chamado dos mortos. Não mais está lá. Esse talvez seja um ganho qualitativo da obra de Kardec que quase sempre a gente não percebe. Porque nos textos de Kardec a gente percebe, aliás, ele disse isso literalmente, ipsiliteris, em determinado momento, quando ele diz o seguinte: o mundo espiritual se acotovela conosco. Ele falava isso de uma maneira com a linguagem que ele tinha na época, né? Quer ver outra coisa? Ele fala, da mesma forma que o mundo dos infinitamente pequenos está em constante interação conosco, sem que a gente veja, a não ser que é por instrumentos laboratoriais, né? Porque o microscópio ainda não havia sido elaborado,
Mas o mundo das bactérias, veja como a natureza sabe, limita a gente, né? Porque o mundo das bactérias está aí. Já pensou se você percebesse todas as bactérias? Os namorados não iam nem se beijar, porque quando fosse beijar, ó a bactéria no berço do outro. Não vai fazer nada. Então, o limite, a natureza dá esse limite para nos dar liberdade, livre-arbítrio e autonomia. A limitação das nossas percepções. Já pensou se o seu ouvido percebesse mais? Você ia ficar louco. Você ia enlouquecer. Se você conseguisse captar um espectro maior. A gente acha que as nossas limitações sensoriais é ruim. Às vezes nos protegem. Já pensou se você percebesse no espectro da luz mais coisa? Você não conseguisse sair da rua. Porque imaginou você perceber de maneira nítida raio ultravioleta, infravermelho, toda hora ali atingindo. Você não ia conseguir nem dirigir um carro. Então, isso nos protege. Vai dizer Allan Kardec, da mesma forma que lhe protege a percepção constante do mundo espiritual, mesmo os médiuns. Porque os médiuns não ficam o tempo todo percebendo, porque também não iam dar conta. Mediunidade é uma ferramenta, uma capacidade do indivíduo, mas só se processa se ocorrer a colaboração do mundo espiritual para a matéria. Eu posso ter a faculdade da vidência, mas o espírito se permite ver. Razão pela qual eu estou aqui, se eu sou vidente, eu posso ver um espírito e não ver outro, que está no mesmo ambiente. Que às vezes é uma população imensa e eu capto um espírito aqui. Uma presença espiritual. Olha que coisa. Então isso é muito interessante. Por quê? Allan Kardec vai dizer que, no entanto, há um interrelacionamento. De tal forma que o mundo da matéria e o mundo da chamada vida espiritual, que na verdade é também de matéria, a vida espiritual é feita de matéria, vou chamar de uma maneira mais fácil, mais clara. O mundo da carne e o mundo da matéria sutil, ou o mundo da matéria densa e o mundo incorpóreo, lembra lá da questão 82? Qual a natureza dos espíritos? Qual a natureza íntima dos espíritos? Podemos dizer que os espíritos são imateriais, e material não é bem um termo, porque o espírito há de ser alguma coisa. Incorpóreo é o termo exato, porque é matéria quintessenciada. O que significa dizer que a vida espiritual é uma vida material, entre aspas, só que é uma matéria sutil, uma matéria vibratória, uma matéria quântica, uma matéria incorpórea, só que não tem carne. Aonde tem carne, há necessidade de reencarnação. Mas essas são duas faces de uma mesma vida. A vida da matéria mais grosseira e a vida da matéria mais sutil. Essa ideia que passa às vezes despercebida para nós. O que significa dizer que há um relacionamento constante de interação, de mediunidade, de desencarnação e de reencarnação. Dessas populações que se revezam e que se agrupam em blocos. Quando a gente consegue perceber isso, a gente percebe o seguinte, que nós estamos sendo convidados para viver a vida espiritual agora. Não é depois de desencarnar. Porque é agora que a gente pode acessar a vida espiritual, para que depois da desencarnação a gente dê continuidade. Quem leu Nosso Lar, e eu acho que a maioria de nós já leu Nosso Lar, vai perceber isso. André Luiz chegou no mundo espiritual e não podia ser médico em Nosso Lar, porque ele não exercitou isso no mundo físico, na medicina humanitária, na medicina. Eu só fui médico terreno da matéria com os meus preconceitos. Cheguei no mundo espiritual na condição de paralítico. Ele se sentia um paralítico. E o máximo que ele conseguia era um emprego de enfermeiro. Ou melhor, de enfermeiro não. O emprego de auxiliar, de higiene de uma ala de um hospital. Você acha que isso foi maldade dos mentores espirituais? Não, foi sabedoria. Porque ali, auxiliando a higiene, ele estava vendo os processos da medicina espiritual e aprendendo com eles, para conjugar os conhecimentos. Mas ele podia ter chegado no mundo espiritual já com a noção da medicina espiritual, que começa a ser treinado aqui. Então a profissão que você tem, qualquer que seja, é na verdade uma ferramenta para você desenvolver o potencial espiritual dela, que você vai dar continuidade além do túmulo, além da matéria. A tarefa que você está abraçando, a função que você tem na família, são, na verdade, meios
que a escola da vida lhe apresenta para que você desenvolva determinadas potencialidades. Quando você desenvolver, essas ocorrências de fora já não vão mais necessitar existir. Emmanuel vai dizer, os limites que você encontra no mundo é sintoma dos limites internos que você tem. Você está superando os limites de fora para desenvolver a superação dos limites de dentro. Você age fazendo fora para conquistar internamente. E quando você superar os limites internos, os limites de fora já não têm necessidade de existir mais. Porque não tem mais caráter pedagógico. Olha que coisa interessante. Não tem mais uma aprendizagem. Então, nós mudamos a visão das coisas. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós estamos sendo convidados para nos identificarmos com a vida espiritual durante a vida corporal. Não é viver uma vida alienada. Não é viver uma vida fanática. Não é viver uma vida de desencarnado. Não. A vida de desencarnado é de desencarnado, tem as suas atribuições. A vida de encarnado é a vida de encarnado e tem as suas atribuições. Mas as duas têm algo em comum. E é esse algo em comum que nós esquecemos enquanto estamos na matéria. Os elementos espirituais que a gente deve priorizar enquanto estamos na matéria serão essenciais para a vida que é a vida permanente. Se a vida espiritual é a vida permanente, a vida da matéria mais sutil é a vida permanente, a vida material é a vida temporária, nós precisamos desenvolver recursos para a vida que a gente vai ficar para sempre. Para a experiência que vai ser a longo prazo. Se você pega um barco para uma viagem, você vai se preocupar muito mais com a sua forma de viver no local que você vai ficar lá, depois que você desembarcar, do que do momento do navio, ou do barco, ou da jornada. O momento da jornada é importante. Você precisa ter algumas coisas, algumas malas. Você precisa usar algumas coisas aí, porque senão você não vai chegar nem lá. Mas é claro que você está em trânsito. O que é mais importante? Você se preparar para o que vai enfrentar logo mais. Por quê? Porque a viagem dura alguns dias. Mas a vida permanente é quando você sair do navio ou do barco. Quando você pisar terras. O mundo material, a experiência material é essa viagem. É essa viagem. Você precisa usar os recursos materiais? Precisa. Você precisa utilizar deles, inclusive, a seu benefício. Não apenas material, mas também todas as experiências materiais. Tem também recursos e aprendizagem espiritual. Mas você precisa não perder o foco. Você precisa saber o que é que está em evidência, o que é que tem prioridade. Use as coisas. Tem o direito de sentir prazer com as coisas. De viver a vida material também tem o direito. A vida material e as coisas materiais não coloridam a nossa existência, mas são vazias. Não preenchem. O que você precisa saber é, para você viver a vida material, você não pode corromper a sua alma. Em prol da vida material, você não pode botar a vida material na sua frente e, como diz popularmente, vender a alma ao diabo. Porque senão, tudo o que você tiver materialmente não vai valer a pena em detrimento da paz e do bem-estar com você mesmo, a sua autoconsciência. Por que eu quero dizer tudo isso? Porque costuma dizer, dinheiro não dá felicidade, mas ajuda a conquistar. Ajuda. E atrapalha também, pode atrapalhar. A verdade é que mais importante do que o dinheiro é a harmonia e o equilíbrio. Para saber usar bem o dinheiro, desfrutar bem do dinheiro, viver bem com o dinheiro e até lutar e batalhar para ganhar dinheiro. Porque com equilíbrio você até luta para prosperar, se você quiser. Mas sem paz, atormentado por dentro, com dinheiro ou sem dinheiro, você não está bem. Você não vai estar bem. Do contrário, a gente não veria um ator, como é um ator conhecido que há alguns anos vocês viram, suicidando-se. Porque não suportava mais o alcoolismo e a depressão. Milionário. Você não vê celebridades públicas que não têm mais necessidade de roubar mais para colocar no Banco da Suíça, porque tem milhões, e preferindo perder a liberdade, o contato com a família, o contato com os seus entes queridos, para ficarem enclausurados, pegando 20, 30 anos de prisão. Porque pegou a merenda escolar, de escola pública, para comprar um carro importado, para colocar em contas na Suíça.
Quando eu fico pensando nisso, eu conversava com amigos nossos no centro espírita em Salvador. Quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando, quem é que merece nossas orações? A criança que não merendou ou esse indivíduo? Esse é o mais necessitado. Esse é o que merece mais piedade. Mas o desgraçado, corrupto, ladrão, vai pra casa. Merece mais oração. Porque é esse que está perdido. Eu não gostaria de estar no lugar dele. Com milhões. Mas tomando drogas químicas para poder dormir. Atormentado. Com o inferno em brasa na consciência. Que vale os milhões. Pode passar a vida inteira viajando e tentando gastar e não conseguir. Mas o que é que vale se aonde ele está com um vazio muito grande. Com uma angústia. E a consciência acusando o tempo todo. Então, a proposta da doutrina espírita é a identificação com a vida espiritual. Você se identificar com a vida espiritual. Porque quando você se identifica bem com a vida espiritual, você também vive bem a vida material. Você sabe dar o valor exato que as coisas materiais têm. Nem mais, nem menos. Dá o valor que elas merecem. Não se atormentam quando tem. Não se atormenta quando não tem. E não se embriaga, não se fascina e não se deslumbra quando possui. Consegue ter esse equilíbrio. Para ter uma noção... Já notaram por que a gente se surpreende tanto com algumas coisas espirituais? Porque a gente não tem os olhos do espírito. A gente tem os olhos da matéria. Quer ver uma coisa? Você imaginaria que o maior palestrante do cristianismo, o maior divulgador da mensagem cristã primitiva, foi o mais cruel perseguidor, o mais inteligente, o mais sofisticado e o primeiro? Olha que Jesus tem uns negócios com a gente, viu? Quer dizer, aquele indivíduo furioso, empedernido no mal, vai ser o maior palestrante do cristianismo primitivo. Vou dizer mais. O discurso que Jesus faz sobre amor mais profundo, ele fez com Maria de Madalena. Quem lê o livro Boa Nova, capítulo Maria de Magdala, vai ver que o discurso mais profundo sobre amor fraternal, sobre o amor espiritual, ele falou com ela. Por quê? Porque a promiscuidade, a sensualidade, o erotismo dela era a fome de amor. Só que ela estava buscando o amor no lugar errado. Ela tinha sede, mas buscava sede, matar a sede com a água da praia. Porque é salgada, quanto mais bebe, mais sede tem. E ele percebeu que o que ela tinha era sede de amor. Por isso ele falou para ela sobre o amor. Porque a promiscuidade e a sensualidade é um amor primitivo. Um amor imaturo. É só uma questão de se desenvolver. Saulo, para Paulo, era só uma questão da dose. Aquele fanatismo dele era só ser direcionado para a mensagem de Jesus. E ele foi assim o resto da vida. Daquela forma. Então o cristianismo nos impressiona e nos surpreende o tempo todo. Se você não se surpreende com o cristianismo, ou você não entendeu a mensagem, ou está com os olhos materiais ainda. Olha que eu às vezes examino a mensagem do Evangelho e digo, meu Deus, Jesus parece que não entendia de gestão de pessoas, de logística. Como é que ele bota Judas no grupo? Sabe que Judas vai trair e não tira Judas do grupo? Por uma medida de cautela empresarial? Simão Pedro, aquele pescador temperamental, preconceituoso, colocou Maria de Madalena, depois da crucificação, afastada dos apóstolos, porque não queria ficar perto dela. Olha o preconceito. Medroso, temperamental, nervoso, explosivo. E ele bota esse indivíduo para ser o líder do grupo. Olha que o negócio não é fácil, viu? Porque ele via com os olhos do Espírito. Ele via que aqueles mesmos elementos de fraqueza seriam os trampolins para as virtudes. O que é que eu quero dizer com isso? As polaridades psíquicas. Tem uma parábola que eu sempre lembro de Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. Uma parábola rápida do Evangelho de Mateus. Que em determinado momento, o servo do Senhor diz, Senhor, vou arrancar o joio do trigo. E o Senhor diz, não arranque, deixa que ambos cresçam, porque se você arrancar, há o risco de arrancar os dois. É necessário que ambos cresçam, para que quando cresçam, eles próprios se separem. O que é que essa parábola está dizendo? É que dos vícios sairão as virtudes. Que os vícios e os instintos não serão destruídos, serão transformados. Não adianta você ficar brigando com seus defeitos. Você tem que redirecioná-los, transformá-los,
Superar. Esse é o bom combate que o apóstolo Paulo se referia. Então, meus amigos, é a identificação com os aspectos espirituais. São os olhos do espírito que a gente não tem. Divaldo Franco conta a história, e já para concluir esse primeiro momento, ele conta a história de que quando ele começou a aplicar passe na mediunidade, com a mediunidade muito atormentada no início, quem é médium sabe do que eu estou falando, o início da mediunidade, as sensações de mal-estar, a sensação de presença que o médium não consegue dar conta, e ele, caracterizado por muitos fenômenos obsessivos no início, começou a aplicar passe e começou a sentir um certo alívio. Ainda não trabalhava em mediúnica, né? E às vezes há médios que fazem isso, né? Fogem da mediúnica para ficar dono cesta básica aplicando passe. É uma forma de direcionar a energia, mas não soluciona por completo. Porque se você veio com aquela faculdade, aquela experiência, da mesma forma que se você vem com a faculdade para tocar piano, você pode, de alguma forma, ser um especialista de música e crítica musical. Mas isso não quer dizer que você está exercitando aquela habilidade dos dedos que você tem. É uma outra faculdade, um outro direcionamento. E Divaldo disse que começou a sentir um bem-estar de aplicando passe nas pessoas, porque orava com os espíritos e aquele alívio, né? Aquele bem-estar. E ele se sentia tão bem que ele já ficava com as mãos assim, já andava assim. E um dia ele visitou uma casa de uma senhora cujo marido estava com câncer, com metástase óssea, em estado avançado, um caso terrível. E ele aplicando passe, ele se compadeceu daquele homem. Meu Deus, um pai de família, 3 filhos pequenos, vai deixar. Eu não tenho filho, não tenho família. A vida desse homem vale mais do que a minha. Ele começou a orar, e começou a ficar fazendo umas negociatas com Deus, porque talvez Deus não saiba, né, direito as coisas. E ele começou a fazer o negócio de Senhor, faz o seguinte, metade da minha encarnação dá para ele. Vamos repartir esse negócio, porque a vida dele vai valer mais do que a minha, etc. Ele precisa ficar bom. E Bezerra de Menezes apareceu. E olhou para ele, sorriu e disse, meu filho, ele vai ficar bom. Redobrou até o passe mais reforçado. Bezerra de Menezes disse, vai ficar bom. Bezerra, o senhor me garante, mentalmente, né? Porque estava ali a mulher, o homem, o senhor me garante. Ele disse, meu filho, ele vai ficar bom, eu te garanto. Olha que os espíritos não são gente, né? Acabou, ele inexperiente, chegou para a mulher chorosa, etc. Ele disse assim, minha filha, ele vai ficar bom. Olha, quem não for aplicar passe, não dê diagnóstico, não prometa cura de nada. Esse é um exemplo clássico disso. Minha filha, ele vai ficar bom. A mulher olhou desolada, olhou o marido já, quase que um cadáver ali, que respirava em estado terminal. Minha filha, ele vai ficar bom. A mulher olhou e disse, será, menino? Ele era jovem ainda, né, no início da mediunidade. Será? Será que ele vai ficar realmente bom? Minha filha, eu lhe garanto, quase ele disse, você sabe o que é Bezerra de Menezes, minha senhora? Vai ficar bom. Ela olhou meio descrente, ele se despediu e foi. No dia seguinte, ele passou pelo mesmo local, havia um sinal da cruz assim na porta, né? Que no passado havia isso, né? Quando alguém morreu dentro da casa, botava um sinal da cruz na porta para dizer que havia um cadáver, né? Um ente querido sendo velado para mais tarde ser sepultado. Ele olhou e ele tinha tanta certeza que o homem ia ficar bom que ele perguntou, será que a esposa morreu? E ele foi lá, entrou, a mulher estava desolada, olhou para ele com agressividade e disse, então, você não disse que ele ia ficar bom? Né? Porque nessa angústia a pessoa acaba ficando agressiva e desconta em alguém. Veja que coisa, né? E Divaldo disse, então, doutor Bezerra, e agora? Doutor Bezerra apareceu e disse, ficou bom, meu filho. Ficou bom. Superou um problema de milênios que ele carregava, cujos crimes hediondos ecoavam no seu mundo íntimo. E a sua consciência acabou plasmando essa realidade expiatória, que fez ele superar completamente, liberar-se completamente, e não vai ficar mais com essa situação. Vai desfrutar de uma paz indescritível no mundo espiritual. E se voltar, vai voltar gozando de saúde perfeita, numa vida provecta, numa vida avançada, e vai morrer de idade bem avançada, sem precisar passar por esses processos. Então, é esses olhos do espírito que a gente às vezes não tem. Né? São esses olhos. Né? Por isso que eu digo, quando os espíritos dizem que vai ficar bom, dei desconto, porque é isso. Então são os olhos do espírito. A autoconsciência passa por esse processo, passa por esse desenvolvimento. Iremos agora dar o nosso intervalo, nossa pequena pausa, e voltaremos logo mais com o desdobramento disso, né? E as respostas para as perguntas.